Vamos tocando o barco aqui? Vamos lá? Estamos quase aí finalizando já a parte teórica, né, de reações. Eu sei que é um tema que a maioria não gosta, mas assim, se a gente estudar só o que gosta, gente, não passa. Você sabe muito bem disso, como você sabe. Né? Então, vamos dar prosseguimento. Né? Agora, eu separei um tema aqui que geralmente nos livros está tudo muito misturado. E no Enem é impressionante o quanto que aparece reações que envolvem éster. De alguma forma, o éster está presente ali. Então, eu reuni um monte de reações em que éster está presente e vamos tocar o barco aqui agora, nós juntinhos aqui, beleza? Então, olha só. Aula 6, reação com ésteres. E aí, vamos começar reconhecendo um éster, né? É importante você ter essa visualização. Como que forma um éster? Qual a reação mais comum nesse contexto, tá? Então, aqui, ó. Esterificação é a reação que mais aparece no Enem. O que é uma esterificação? Você vai partir de um ácido carboxílico com um álcool e vai formar éster e água. Essa reação não pode sair da sua cachola. Ácido carboxílico com álcool vai gerar éster e água. Ácido carboxílico com álcool vai gerar éster e água. Não se esqueça dessa reação, pelo amor de Deus. E aí é o seguinte, ésteres, eles são obtidos normalmente por esse tipo de reação, que é uma reação de substituição, tá? Se a gente fosse entrar aqui de forma mais aprofundada, é um tipo de substituição nucleofílica, mas não vem ao caso isso. Catalisada por ácidos, essa reação de produção de ésteres, geralmente ácidos inorgânicos estão envolvidos, tá? Muitos ésteres são importantíssimos, por isso cai tanto no Enem. Os ésteres mais leves, eles são muito voláteis, então geralmente eles dão cheiros e sabores aos alimentos, tá? Cheiros artificiais, muitas vezes, eles são flavorizantes, tá? Então é importantíssimo que você tenha essa noção sobre ésteres e a reação de esterificação que tanto aparece, tá? E aí, olha só, você tem que ter a convicção tanto da reação direta como da reação inversa. Mas primeiro vamos pensar ainda na reação de produção de éster, tá? Olha só que legal. Preparar um bolo com cheiro de banana sem usar a fruta, isso é possível? Gente, hoje em dia, esses produtos de origem industrial aí, muitos deles nem tiveram contato com a fruta, né? Então, olha só, o acetato de isobutila é um dos ésteres responsáveis pelo odor da banana. Esse composto pode ser preparado no laboratório. Então, muitas vezes, se você fosse obtê-lo na natureza, seria muito mais difícil. Em laboratório, a gente consegue obtê-lo de forma concentrada. Percebe que a reação foi qual? Produção de éster. Você vai partir de ácido mais álcool, dando éster mais água, tá? Esse é o modelo. Aqui a água ficou cortada, né? Mas não é hidrogênio só, não. É água, tá? Você vai ver que esse OH sai daqui, ó. E esse hidrogênio também. Forma água bem aqui, ó. Certo? Ó, a água formada é bem aqui, ó. Pã, esse pedacinho aqui, ó. Beleza? E aí você tem, então, lá, quando você olha para um éster, até chegar no C+O, vem do ácido. Concorda? Ó, pã, 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 pã. E o restante vem do álcool, que é esse álcool que ele te deu aqui. Beleza? Então, é só um exemplo de um éster. Ok. Agora, se você pensar na reação oposta, aí seria a quebra do éster usando água, que chama hidrólise. É uma hidrólise ácida. Tá? Então, a hidrólise ácida de um éster é simplesmente inverter a esterificação. Aqui, ó. Aí seria éster mais água, restaurando o ácido e o álcool. Entendeu? Você vai ter uma quebra bem aqui, ó. E aí, ácido para um lado, álcool para o outro, que é o que você já está vendo aqui. Então, a hidrólise ácida, ela vai restaurar o ácido e o álcool. Combinado, gente? Beleza? Não se esqueça, esterificação na ida e hidrólise ácida na volta. É uma reação que aparece muito e, se bem treinado, não vai te gerar problemas. Ok? Beleza, olha só aqui, ó, um exemplo bem legal. A hidrólise do etanoato de etila. Quebrou, pá, ácido junto com o C+O, ó,
e álcool aqui, ó, no restante. Olha lá. Então, formou o ácido acético aqui, o ácido etanóico, e aqui formou-se o etanol. Acabou. Não se esqueça disso. Racha ali, lado esquerdo C dupla O. Quem tiver com C dupla O restaura o ácido, e quem está com outro oxigênio restaura o álcool. Ok? Agora, existe a hidrólise básica, que o Enem também adora, tá? Então, hidrólise ácida é o contrário da esterificação. Agora, hidrólise básica é para fazer sabão. Hidrólise básica é para fazer sabão, que é de origem natural. Aí aqui você vai usar éster na presença de uma base forte, tá? É um meio aquoso, né? Só que aqui, na verdade, não é ácido, mas sim básico. O intuito aqui é formar um sabão e vai acabar formando um álcool aqui também de produto secundário. O sabão, ele é um sal de ácido carboxílico. Todo sabão é um sal de ácido carboxílico. Esse M aqui é um cátion, certo? E essa cadeia aqui, ó, para um sabão é uma cadeia longa, tá? Beleza? Isso aí já é devido à origem bioquímica do sabão, de óleo e gordura. Desde da estrutura aqui de partida, esse R aqui ele representa uma cadeia grande, ok? E aí, olha só, então, quando você vai fazer sabão, a primeira coisa que acontece ali é uma hidrólise, ou seja, quebra aqui, ó, forma ácido de um lado, álcool do outro, confere? Ácido de um lado, álcool do outro. Aí, ó, depois, né, numa segunda etapa, o ácido que foi formado reage com a base. Confere? Aí forma sal e água, lembra? Ácido mais base deu sal e água, lá da química geral, reação de neutralização. E aí você tem a global, onde você vai cortar a água, você vai cortar o ácido, e aí você vai ter aqui, ó, a reação global. Então, uma reação de saponificação ou hidrólise básica, ela usa um éster, ela usa uma base, que é costumeiro usar soda, que é o hidróxido de sódio. Você vai formar o sabão, né? Esse cara aqui não chega a ser um sabão, por quê? Porque ele tem a cadeia muito pequena, mas é costumeiro aqui formar um sabão, cadeia longa, e vai formar um álcool aqui que não necessariamente tem que ser o etanol, né? Entendeu? Depende dessa parte aqui, ó. 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, não sei. Aqui de novo a equação, ó. Quando a gente usa o termo ácido graxo, a gente faz referência a ácidos monocarboxílicos de cadeia longa, tá? Beleza? Ó, um sabão, ele é um sal de ácido graxo que apresenta a cadeia longa. Tá? Então, ele tem fórmula aí com esse R aqui, ó, que é a cadeia hidrocarbônica, né? De 11 ou até mais carbonos. Então, uma cadeia carbônica bem grande para ser reconhecido como um sabão. Tá? Esses sais podem ser feitos por meio de reação ácido-base entre ácido graxo e a soda cáustica. Então, a hidrólise básica de um óleo ou de uma gordura vai gerar o sabão que a gente tanto conhece. Tá? É lógico que essa reação aqui, ela só está mostrando a parte de ácido mais base dando sal e água, fazendo referência à química da primeira série, né? Só para fazer você lembrar desse processo de neutralização. Ok? Olha aqui, ó, aqui é legal, é um exemplo bem prático. Ele pega éster com base, dando o sabão e o glicerol, que é um álcool. Então, ele pegou aqui um óleo ou uma gordura. O que diferencia entre o óleo e uma gordura é esse grupo R aqui, ó, porque isso aqui é um triglicerídeo, ele foi lá na bioquímica mesmo, tá? Isso aqui pode ser um óleo ou uma gordura, é um triéster, e aí ele usou aqui 3 hidróxido de sódio, lembrando que é uma hidrólise, o meio aqui é aquoso, é uma hidrólise básica, vai quebrar aqui, ó, pá, pá. Você vai formar o glicerol, que é usado lá no sabonete para deixar a sua pele mais úmida, como um umectante, ou pode vender o glicerol separado, tá? E aqui é o sabão que a gente tanto conhece, que é um sal de ácido graxo.
Tá? Então, essa reação usando gordura, a representação fica bem maior, porque ele partiu de um triéster, né? Fica mais difícil de reconhecer, mas é importante que você tenha esse esquema aí anotado no seu caderno, tá? Aqui, ó, a reação de saponificação, que é a hidrólise básica, pode originar diferentes tipos de sabão, tá? Então, dependendo da sua matéria-prima, você pode obter um sabão mais duro, um sabão mais mole, tá? Depende. E aí é o seguinte, quando a gente fala em sabão, é importante a gente falar também um pouco em detergente, né? É importante a gente ter essa referência, sabão, detergente, porque sabão é de origem natural, né, gente? Agora, à medida que o homem teve a dificuldade de obter matéria-prima, principalmente em épocas de guerra, o detergente ele foi criado e justamente para não depender da mesma matéria-prima, que talvez fosse uma matéria-prima de difícil obtenção. O detergente ele foi criado mais ou menos na década de 40, na Segunda Guerra Mundial. E o detergente, ele também, como ele foi criado aí pelo homem, ele veio para resolver algumas dificuldades que o sabão tinha. Tá? O sabão ele não atua muito bem quando a água está muito ácida, quando a água está rica em cálcio e magnésio, e já o detergente ele não sofre muito com essas interferências do meio. Tá? O detergente ele é um produto sintético, ele é um tensoativo, ele é um surfactante sintético, ele é produzido a partir dos derivados de petróleo. Então, aqui só para você ter uma noção, pegou um anel aromático e pegou aqui um propeno, né, e fez uma reação tal que gerou uma cadeia enorme aqui, ó, conectada ao anel. Então, aqui você já tem reações envolvidas de substituição no anel, certo? E aí já começou a ter uma cadeia muito grande. Aí depois ele fez o que a gente chama de sulfonação, esse dia eu até comentei com vocês, né? Olha lá, a presença do ácido sulfônico aqui, ó. Aí depois ele fez uma reação de ácido com base aqui, ó, até chegar nesse detergente aqui. Tá? Então, os detergentes eles são obtidos a partir de reações que envolvem derivados de petróleo. Tá? Olha só, quando a gente compara um sabão com um detergente, esse primeiro é um sabão, é um sal de ácido carboxílico, e esses dois outros são detergentes, sendo que esse aqui é caracterizado como um detergente aniônico, porque o que está ligado à cadeia carbônica é a parte negativa, por isso que ele é conhecido como detergente aniônico, tá? É um sal de ácido sulfônico. E esse sal de amônio aqui que a gente fala, a parte orgânica está conectada ao positivo, por isso que a gente fala que é um detergente do tipo catiônico. Então, o de cima é um detergente do tipo aniônico e o de baixo é do tipo catiônico. Então, você pode ter detergentes catiônicos e detergentes aniônicos. Agora, todo sabão é aniônico. Todo sabão, a parte orgânica dele está conectada ao ânion. Ok? Agora, tanto o sabão como o detergente, o princípio de funcionamento é o mesmo. Né? Você tem uma cauda, a cadeia hidrocarbônica aqui, que é a parte apolar, e você tem uma cabeça, que é a parte hidrofílica, é a parte que tem afinidade pela água, né? Que eu falei isso lá no módulo 1, não foi, gente? Nós já discutimos um pouco disso aqui lá no primeiro módulo, tá? Então, aqui é mais para um reforço pela importância desse tópico, né? Aqui uma imagem te mostrando como que é feito o processo de limpeza de uma superfície, né? Onde o sabão ali, o detergente, ele interage com as gotículas de óleo. A cauda do sabão a cauda do sabão é apolar, então é ela que interage com o óleo, envolve ele até que haja um desligamento dele da superfície, que vai facilitar a remoção dele, né? Entendeu? E aí você vai formando as micelas, que são esses aglomeramentos esse envolvimento, esse envoltório, esse invólucro aqui, certo? Vai formando essas microgotículas, essa emulsão facilita o processo de limpeza, né, gente? Isso é uma coisa muito legal, a solubilização desse óleo. E aí, por último, gente, vamos lá, nós falamos muito já de reações que envolvem éster, né? E agora vem mais uma, tá? Essa o Enem está apaixonado nela, porque é a principal forma de produzir biodiesel. Principal forma de produzir biodiesel. Até em 2019 caiu uma questão dessa.
né? O que é uma transesterificação ou alcoólise? Você vai fazer reação entre entre éster e álcool, formando outro éster e outro álcool. Então, vai ser fácil de lembrar. Anota assim, ó, papel e caneta aí na mão. Vamos lá, gente. Éster 1, álcool 1, éster 2, álcool 2. Tá? O éster 2 vai ser o seu biodiesel. Tá? Então, na transesterificação, a quebra do éster não é feita com água, senão seria hidrólise. A quebra do éster é feita por um álcool, por isso a alcoólise. É uma reação química envolvendo um éster, tá? E um álcool, na qual resulta outro éster e outro álcool. Ocorre seguindo o mesmo mecanismo da esterificação, né, onde a quebra aqui antes era feita por um álcool e agora é feita por água e agora é feita por um álcool, tá? Então aqui é só um exemplo bem interessante aqui, ó. Percebe que aqui você tem um óleo ou uma gordura, né? Biodiesel é feito dessa maneira. Olha aqui só, ó. Biodiesel é feito dessa maneira. Então você tem que pegar aqui, ó, um óleo, né, uma espécie de origem natural, tá? Um óleo ou uma gordura, tá? Gente, eu ganhei bolinho na mesa aqui agora. Obrigado, sogra. Beijo. E aí, eu nem parei, não. Vocês curtiram esse momento, cafezinho quente. Vocês sabem que eu sou do Goiás, né? Ó, bolinho, olha aqui, ó. Na mão, olha que sensação. Vamos voltar aqui, que agora, tio John, no meio de reações orgânicas, tem que ter um trem desse, né? Para dar aquela quebrada. Uou! Ai, meu Deus. Aí, olha só, galera, ó. Então, para fazer biodiesel, o que acontece? Você pega lá o óleo, a gordura suja mesmo, né, de descartes, e a partir desse óleo você produz combustível, cara. Legal! A partir do óleo vegetal a gente produz combustível, tá? Reage ele geralmente com álcool de cadeia pequena, geralmente com metanol ou etanol. No Brasil usa muito etanol, então você está acompanhando aqui, ó. Processo mais usado para produzir biodiesel, que é um combustível renovável. Inicia-se fazendo-se reagir em óleos vegetais, em que as cadeias carbônicas são longas e apolares. Você sabe que um óleo, essa cadeia aqui vai ser bem longa, né, gente? É fato que um óleo tem uma natureza apolar muito grande. Tá? Então, ó, você tem um catalisador apropriado no processo, mas a reação entre éster e álcool, gerando outro éster e outro álcool. Percebe que aqui tem um álcool que também é muito produzido lá no sabão. Quando você produz sabão, geralmente você produz glicerol também, né? Aqui é a mesma coisa, você pode vender biodiesel como combustível e vender o glicerol, né, para a indústria de cremes, para a indústria alimentícia, tá? Porque ele retém a umidade, inibindo o ressecamento daquele objeto, tá? Daquela superfície. Isso é muito legal, né? Então, eles são obtidos, são dois líquidos que não se misturam. Tá? O biodiesel é essencialmente apolar, enquanto que o álcool tem uma polaridade muito alta, né? O glicerol, a glicerina ali. Entende? Então, todo éster é um biodiesel? Não, gente, não é não. Tá? Essa cadeia aqui tem que ser enorme. Por quê? Porque ela é oriunda de óleos. Tá? Então, os biodiesels são alguns ésteres em particular. Tá? Essa reação também, se eu fosse você, eu anotaria em algum lugar que você pudesse visualizar em todas as revisões suas. Ok? E é isso, tá? Agora a gente vai começar a parte de exercício. John, as reações acabaram? Cara, reações nunca vai acabar. Mas eu fiz uma coletânea das principais reações, tá? Fiz um resumo bem legal, quis trabalhar em slides para você não ficar assustado com aquele tanto de reações montadas, para você ter contato com esses slides, anotar, apertar stop, entendeu? Fazer uma revisão bem legal, fazer questões que parecem com isso, e toda vez que precisar de mim, você sabe que o John, né, você tem uma proximidade muito grande aí com ele, e nós estamos juntos até a sua aprovação, ou ainda muito mais à frente. Valeu. Beijinho. Até mais. Fique com Deus. Tchau.